primeiramente tributar louvores ao grande Deus que fez os céus e a terra, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, por esta honra, por este privilégio de estar participando deste conclave tão seleto, ministrando a poderosa palavra do Senhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para todos sempre. Amém. Quero estender a minha palavra de gratidão ao pastor presidente desta magna convenção, que a mão do Eterno o continue abençoando e conduzindo com graça e sabedoria à frente dos ministros que aqui estão. Muito obrigado por acatar o nosso nome para estar aqui falando do amor do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Silvan Santos, que a amizade do pastor Silvan Santos com a minha casa é um presente de Deus. Que o eterno Deus continue abençoando o Senhor grandemente e poderosamente. Muito obrigado. Pastor Antônio Filho, meu sincero respeito, prazer conhecê-lo de perto, tão agradável de perto como no WhatsApp. Deus abençoe grandemente. Faço-me acompanhar da minha esposa, que serve ao Senhor Jesus também, louvando, cantando, adorando, e está conosco aqui para, juntamente comigo, fazer a obra de Deus. Posso fazer uma pergunta? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Só quem está feliz com Jesus aqui hoje, dá um sorriso e um glória a Deus aí. No livro de Josué, no capítulo 6, Josué 6. Se do seu lado tem alguém sem Bíblia, dê uma carona para ele, uma carona para ela na sua Bíblia, para que todos nós venhamos fazer a leitura bíblica neste momento. Quem encontrou, diga bem forte, amém. Apenas o versículo 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Eu vou ler mais uma vez para que fique guardado dentro dos nossos corações. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Tome seu assento. O texto que nós acabamos de ler traz uma informação que está estampada neste versículo e que podemos compreender sem muito esforço e nem muita dificuldade. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos hoje em dia é a de interpretação de texto. Porém, eu não vejo dificuldade alguma em interpretar esse versículo aqui. É um versículo que, por si só,
já dá para entender. Assim, era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Aprendemos aqui, pelo menos, no mínimo, duas coisas. A primeira é que Deus era com Josué. A primeira é que o ministério de Josué tinha a companhia divina. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus era na vida de Josué. A segunda coisa que nós aprendemos é que Josué era um homem famoso. Josué era um homem renomado. Josué era um homem conhecido e reconhecido. Josué era um homem de honra. Isto aqui não é regra de fé e prática. Isto não quer dizer que se Deus era com Josué e Josué se tornou um homem famoso, então se Deus é comigo, eu também vou ficar famoso. Não, senhoras e senhores. Isto aqui não é a Bíblia dizendo que se Deus é na vida de Misael, vai acontecer com Misael o que aconteceu com Josué, fama. Não. Mas o texto está indicando que a razão, que o motivo de Josué ter se tornado um homem conhecido, famoso, renomado, honrado, é porque Deus era com ele. Se Deus não fosse com ele, nada disso aconteceria com ele. Quando a Bíblia diz que a fama de Josué corria por toda a terra, a Bíblia, ela não está exagerando. Josué era famoso. Naquela época não existia fotografia, mas Josué era famoso. Naquela época não existia mídia televisiva, mídia de rádio, internet, mas Josué era famoso. Josué era famoso por causa da melhor propaganda que sempre existiu: o popular boca a boca. Josué, onde chegava, alguém já tinha ouvido falar dele antes. Quando Josué passava, as pessoas comentavam: chegou um homem, é Josué aí, ó. Porque a fama de Josué corria por toda a terra. Pastor imaginava que ser famoso era pecado. Pastor imaginava que esse negócio de fama era coisa do diabo, do capeta. Josué não foi o único famoso na Bíblia. A questão é que nem todos conseguem administrar a fama. Por isso Deus não permite que muitos se tornem conhecidos e famosos, porque a fama ela é traiçoeira. Aos poucos ela tenta construir no coração de quem está se tornando famoso um trono. E Deus é ciumento. A fama é traiçoeira e Deus é ciumento. Mas se Josué se tornou um homem renomado, famoso, é porque ele tinha estrutura suficiente para entender que não era ele, para perceber que não era por causa dele, para entender que era Deus, que a glória pertencia e pertence a Deus, e que todo poder tem o dono, e o dono desse poder é Deus. Mas eu queria que você, onde lê fama, você encontrasse o seguinte significado: honra. Porque o que o contexto bíblico está dizendo aqui é que Deus era na vida de Josué, e Josué se tornou um homem de honra. O que hoje nós entendemos como fama, glamour, naquela época era honra. Josué era um homem de honra, um homem que onde chegava as pessoas o honravam, o recebiam, o recepcionavam. Deus permitiu que Josué atingisse um tempo de honra na sua vida.
E essa honra veio através da fama. As pessoas queriam estar perto dele, as pessoas queriam ouvir ele, as pessoas queriam conhecê-lo. O nome de Josué corria longe, e esta era a maneira que Deus encontrou para honrar Josué. E eu quero que você entenda algo muito simples aqui. Antes de que você aprenda aqui as 3 fases até chegar à honra de Deus, primeiro você precisa compreender que todo homem, que toda mulher, que todo jovem, que todo obreiro, que todo pastor que deseja ser honrado por Deus, que deseja viver um tempo de honra, que deseja alcançar um tempo de honra, precisa imitar este princípio que Josué levou a sério. Porque antes dele se tornar renomado, antes dele se tornar famoso, antes dele se tornar um homem de honra, antes de Josué viver um tempo de honra, Josué cumpriu o princípio da honra. Porque honra só colhe quem primeiro plantou. É impossível você ver alguém que hoje está vivendo um tempo de honra, hoje está abençoado até o tutano, hoje Deus está elevando e honrando. É impossível este alguém estar vivendo este tempo de honra se lá atrás ele não semeou, ele não plantou honra primeiro. Deus não trabalha com mágicas, Deus trabalha com milagre. Mágica é fazer aparecer do que não tem, e Deus ele trabalha em cima do plantio. Se você planta honra hoje, amanhã você vai colher honra em nome de Jesus. Aí você me pergunta: mas pastor Misael, que honra foi essa que Josué plantou? Que honra foi essa que Josué semeou para ele se tornar um homem tão grande, tão renomado, tão conhecido? As nações ouviam falar dele. Ele honrou quando? Quando foi que Josué praticou o princípio da honra? Vou tentar refrescar a sua memória. Josué, ele era moço, ele era discípulo, ele era cuidador, ele era um homem que vivia trabalhando no ministério mosaico, e se destacou de maneira que Moisés disse: eu quero ele para trabalhar comigo pessoalmente, me auxiliando. Josué, quando Moisés estava com sede, era ele que trazia água fria para Moisés beber. Quando Moisés precisava anotar alguma coisa, era Josué que trazia o tinteiro e a pena, a caneta da época, para Moisés escrever. Quando Moisés ia fazer uma viagem, era Josué que fazia as malas, era Josué que carregava as malas de Moisés. Quando Moisés ia subir em um animal de carga, em um cavalo, ia subir em um jumentinho, ou até mesmo numa carruagem, ou em um camelo, era Josué que se dobrava para servir de degrau para o velho Moisés subir. Quando Moisés precisava de alguém do lado ali para estar no dia a dia, na labuta, era Josué que estava presente com ele. Quando a tenda de Moisés estava muito quente, era Josué que abria as cortinas da tenda. Quando Moisés estava sentindo dores nas pernas, era Josué que fazia uma massagem na perna de Moisés. Era discípulo, era moço, era auxiliar, e enquanto ele honrava Moisés, ele estava depositando na sua conta celestial, e ele não sabia, porque não existe ninguém que um dia vai colher honra sem antes ter semeado honra. Este é o perigo de uma geração vindoura que não aprendeu ainda
ainda com a geração passada. Só colhe honra quem planta honra, só recebe honra quem aprendeu a honrar. Essa noite Deus está falando comigo, essa noite Deus está falando contigo, essa noite Deus está falando conosco. Um tempo de honra está se aproximando na vida de quem pratica o princípio da honra. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? A questão é que nós interpretamos a Bíblia às vezes de maneira incoerente. E o que é que a gente fala, divulga, e o que é que a gente até prega de maneira equivocada? A gente diz assim: dai honra a quem tem honra. Mas não está escrito dai honra a quem tem honra. A quem honra, vírgula, honra. Pastor, qual é a diferença? A quem honra, vírgula, honre. A quem honra, honre. É totalmente diferente de dai honra a quem tem honra. Porque quando a gente lê e diz dai honra a quem tem honra, a gente se apega a honrar título. Se é vereador, se é prefeito, se é deputado, se é governador, seja quem for, se tem um título, vamos honrar. Por quê? Porque dai honra a quem tem honra. Mas vem cá, é uma pessoa de honra? Mas vem cá, é uma pessoa honrada? Mas vem cá, é uma pessoa que honra ou desonra? Vocês estão aí? A Bíblia não nos ensinou a honrar título. A Bíblia nos ensinou a honrar quem honra. Não é quem tem honra, honre. Não. É quem honra, ou seja, quem pratica honra, quem é pessoa de honra, quem é pessoa honrada e quem aprendeu a honrar. Esse merece honra, esse merece ser honrado. E Deus está falando comigo e contigo: se você quer viver um tempo de honra amanhã, então comece a honrar quem Deus colocou diante de você para ser honrado. Aleluia. É tempo de honrar para ser honrado. Quem pode levantar a mão e dar um glória gostoso para Jesus? É impossível alguém chegar no topo sem um dia honrar quem está no topo. É impossível alguém sair de baixo e subir sem um dia aprender a honrar quem está em cima. Josué era apenas um diácono, mas ele estava honrando Moisés. Aleluia. Não é humilhante honrar quem Deus colocou diante de você para ser honrado. Não é feio honrar quem Deus colocou diante de você para ser honrado. Se hoje nós podemos falar de Josué, é porque um dia alguém olhava para ele de olho torto, porque ele levava água para Moisés, mas ele não estava nem aí para quem estava olhando a ele de olho torto. Ele continuava honrando Moisés, e o resultado foi uma grande colheita. Se hoje nós podemos falar de Eliseu, é porque um dia Eliseu honrou Elias, e talvez alguém orava de cara feia para Eliseu, porque Eliseu honrava Elias. Mas não tem problema não, enquanto você honra, quem não aprendeu a honrar critica, mas enquanto você honra, você está depositando no banco celestial, e um dia você vai ter direito de sacar. Deus está falando comigo e contigo essa noite. Eu quero te honrar, eu desejo te honrar, mas primeiro, antes de ser honrado, aprenda a praticar honra. Josué aprendeu o princípio da honra. E nós estamos com o norte aqui por esses dias de convenção. E o norte, nós estamos falando do perfil do homem de Deus, o perfil bíblico de um homem de Deus. E talvez você já possa colecionar aí nas suas anotações desses dias o princípio da honra. Deve ser incluído no perfil bíblico
de um homem de Deus, o princípio da honra. Josué honrou Moisés, por isso, quando Moisés fechou os olhos, Deus disse: está aí a pessoa preparada para dar seguimento. Mas até Moisés dormir, até Moisés fechar os olhos e Josué assumir a responsabilidade que foi de Moisés, ele passou um tempo honrando, sem ser honrado. A nossa maior dificuldade é honrar sem ser honrado de troca. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos honrar hoje e ser honrado hoje. Só que Deus não trabalha segundo o nosso relógio. Deus tem o tempo dele. E não é Deus que se adequa ao meu tempo, sou eu que tenho que me adaptar ao tempo de Deus. E Deus não muda o cronograma dele porque alguém disse que vai desistir, porque alguém está zangado, porque alguém está chateado. Deus não muda o trabalhar dele porque alguém falou que já está demorando. Não, somos nós que temos que entender que a gente honra hoje, espera Deus trabalhar e amanhã Deus vai honrar a gente. É assim que funciona. Eu queria que você entendesse que Josué passou 3 momentos na sua vida, 3 fases antes de chegar ao tempo de honra. Se alguém me ouve, diga bem forte, amém. Quase ninguém. Quem está me ouvindo, diga bem forte, amém. O primeiro tempo que Moisés viveu na sua vida, antes de viver um tempo de honra, foi o tempo do sofrimento. E eu queria que você folheasse a sua Bíblia comigo até o livro de Números no capítulo 13. Se você pode, folheie a sua Bíblia comigo até o livro de Números no capítulo 13. É bem rapidinho, não é estudo bíblico, é bem rápido. Números capítulo 13, por favor, verifique comigo em Números 13, o versículo 8. Vejam só o que está escrito em Números 13, versículo 8, diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Vou ler uma vez mais: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Será que você pode dizer bem alto e bem forte assim: Oséias, filho de Num? Agora vamos ler o versículo 16 do capítulo 13 de Números, aí mesmo no versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O que temos aqui? Este rapaz, quando nasceu, o seu pai, a saber, seu Num, colocou o nome de Oséias. E onde foi que ele nasceu? Ele nasceu no Egito. E quem era seu Num? Seu Num era um escravo, como todos os hebreus, escravos no Egito. E o pai de seu Num também era escravo, amassava um barro para Faraó, comia pepino e cebola, bebia água barrenta do rio Nilo, não tinha direito a sepultar seus mortos. Quando um hebreu morria, o corpo era lançado nas águas do Nilo para alimentar os crocodilos do Nilo.
Então o hebreu, como escravo, trabalhava da hora que o sol nascia até a hora que o sol se escondia, e quando trabalhava, comia e bebia, e se não trabalhasse, passava fome. E qual era o trabalho deles? Andar descalço e no pincinão de barro, amassar barro o dia inteiro para Faraó, porque através daquela massa, através daquele barro que eles amassavam, eram fabricados tijolos, eram fabricados telhas, eram fabricados vasos que o Egito exportava, vendia para outras nações, e aquilo mantinha as regalias de Faraó em tempos difíceis. Como não lucrar se eles não gastavam com mão de obra, era escrava? Como não lucrar se eles não gastavam até mesmo com o material que era utilizado, porque era de graça, era barro? Então a empresa ia de vento em polpa, escravos amassando barro para Faraó. Quando Oséias nasceu, seu pai lhe batizou, deu o nome de Oséias. Ele sofreu como qualquer escravo, tinha que acordar cedo, amassar barro para Faraó, comia mal, bebia mal, dormia mal, cresceu escravo, viveu como escravo, tinha tudo para morrer como escravo, mas ele passou a andar com um homem de Deus chamado Moisés, e Moisés olhou para ele e disse: eu não quero que você tenha nome de escravo, eu vou tirar esse nome de você. A partir de hoje você não vai chamar mais de Oséias, a partir de hoje você vai chamar Josué. Ele se chamava Oséias, mas recebeu um novo nome, o nome de Josué. São dois tempos na vida dele: o tempo de escravo e um tempo de homem livre, o tempo de sofrimento e um tempo de descanso, um tempo de prova e um tempo de bênção, um tempo de crise e um tempo de vitória. Alguém podia olhar, pastor Silvan Santos, para Josué e dizer assim: aí foi mole, andou a vida toda com Moisés, herdou o trono. Aí foi mole, vivia do lado do homem, xeretando, quando o homem morreu, assumiu. Aí foi mole coisa nenhuma. Josué, antes de se chamar Josué, foi Oséias, e Oséias tem história. Oséias tem cicatrizes nas costas, apanhando para trabalhar na escravidão. Oséias tem pé calejado, porque trabalhou muito amassando barro para Faraó. Oséias tem as mãos calejadas, porque carregava muito balde e muito peso. Oséias tem até mesmo a pele desidratada, porque ficava debaixo do sol quente. Oséias tem algumas enfermidades, porque não se alimentava bem. Oséias foi escravo, mas como ele não desistiu de Deus enquanto escravo, Deus decidiu honrar a ele, porque quem passa pelo sofrimento merece viver um tempo de honra. Talvez você não tenha entendido ainda o que Deus está falando, mas antes do tempo de honra, você vai aprender a honrar alguém. Antes do tempo de honra, Deus vai levar você a um tempo de sofrimento, não porque Deus é carrasco, mas porque uma geladeira vazia nos ensina muito mais do que uma geladeira cheia, mas porque uma carteira vazia nos ensina muito mais do que uma conta bancária cheia, porque um carro na reserva nos ensina muito mais do que um tanque de combustível cheio. Ir ao shopping e não ter dinheiro para comprar uma roupa nos ensina muito mais do que ter um guarda-roupa cheio de roupa nova para escolher e para vestir. Este sofrimento é uma fase, este sofrimento é treinamento, este sofrimento é tratamento de Deus, este sofrimento é Deus te amadurecendo, este sofrimento é Deus dizendo: hoje você amassa barro, mas amanhã eu vou te honrar, amanhã eu vou te honrar.
Oh, aleluia. Será que você pode apertar a mão de quem está à sua esquerda, segurar firme na mão de quem estiver à sua direita, dar uma sacudida santa na mão dele e na mão dela, vê se ele está acordado do seu lado aí. Se ele estiver dormindo, balance mais forte. Se ele não acordou, dá um glória no ouvido dele que ele vai acordar agora. Mas diga para ele, diga para ela: você não é o único que passa a prova. Fala com ele, fala com ela. Este sofrimento é Deus tratando você. Aleluia. A primeira fase que Josué enfrentou antes do tempo de honra foi a fase do sofrimento. Mas ele sofreu, mas Deus deu graça, Deus fortaleceu, Deus ajudou, e o tempo de honra chegou. E eu quero profetizar: o tempo de honra vai chegar. O tempo de honra vai chegar. Quem via Josué dentro da couraça de general, lustrada, brilhando, quem via Josué com 4 soldados em pontos estratégicos ao seu redor andando, quem via Josué descendo da carruagem, não sabia que não foi da noite para o dia que ele chegou naquele posto. Que é muito fácil olhar para o seu hoje e bater e julgar, sem ter caminhado contigo nos últimos anos para saber como foi a jornada até chegar ao sorriso de hoje. Se pudéssemos dar o microfone a Josué hoje, ele diria: para eu carregar esse sorriso no rosto, eu tive que colecionar muitas lágrimas nas madrugadas. Hoje muitos estão sorrindo, mas para sorrir hoje foram muitas madrugadas de travesseiro molhado, e muitas orações perguntando a Deus por quê, enquanto Deus não diz. Porque, como disse Jesus, o que faço hoje só entenderás depois. Alabacandaramanagai. Deus não está te massacrando. Oh glória, vou encerrar agora. Deus não está te massacrando, mas as fornalhas do sofrimento, as brasas que queimam na fornalha do sofrimento, elas moldam o vaso que você vai se tornar. Oh aleluia. É nas brasas do sofrimento que Deus vai honrando você. Cada local do seu corpo tem um espaçozinho para condecoração, mas a condecoração só virá depois da fornalha do sofrimento. Um dia ele recebeu um novo nome. Um dia ele saiu de lá. Um dia ele foi andar com Moisés. E um dia ele teve que aprender a conhecer o Deus de Moisés. Oh glória. Primeiro ele teve que amadurecer, porque Deus não honra quem nunca sofreu, Deus não honra quem nunca honrou, e Deus não honra quem não amadureceu. E quando foi que Josué amadureceu? Um belo dia, uns profetas estão profetizando, outros já tinham se calado, mas aqueles 2 ali não paravam de jeito nenhum. E Josué então foi até Moisés e disse: proíba-os de profetizar, eles estão incomodando. E Moisés olhou para ele e disse: meu filho, quem dera que todo Israel profetizasse, e que o Espírito que está sobre eles, quem dera que tivesse sobre todo hebreu que está nesse arraial. Josué ainda não entendia que aquilo que incomoda
as orelhas humanas agradam os ouvidos espirituais. Josué não entendia que é melhor ter barulho de profeta do que silêncio de voz de Deus. Josué já tinha aprendido um bocado na jornada, mas ainda não tinha aprendido que Deus se comunica através dos profetas e não através do profeta. Moisés estava calado, os profetas profetizando, e Josué tentando fazê-lo se calar. Foi quando Moisés disse: por acaso tu estás com ciúmes de mim? Ou seja, com ciúmes no meu lugar. Era Moisés dizendo para Josué: no dia que Deus não me usar, Deus vai usar alguém. Às vezes vai ser menino, às vezes vai ser menina, às vezes vai ser adulto, às vezes será um homem, uma mulher, mas Deus vai usar alguém. E quando Deus me usar, você dá glória. Quando Deus usar alguém que não seja eu, você dá glória também. Sabe o que é que Moisés estava dizendo a Josué? Amadureça. Deus não vai usar só a mim, Deus não vai usar só a você, Deus vai usar quem Ele quiser usar. Porque na verdade Josué não estava pedindo para Moisés mandar Edad e Medad parar de profetizar por conta do incômodo do barulho, mas porque não era um deles que estavam profetizando. E ciúme e Deus, ciúme e obreiro, ciúmes e obra, ciúmes e igreja, ciúmes e evangelho não andam junto. Enquanto você não largar este ciúme de lado, o tempo de honra não vai chegar. Então amadureça, deixa o ciúme de lado. Tem dia que Deus vai usar você e o companheiro vai dar glória, mas vai ter dia que Deus vai usar o companheiro e você vai ter que ter humildade para dar glória, porque Deus usa quem quer. Sorria para alguém, diga: dá glória, porque Deus usa quem quer. Sorria para alguém, diga: dá glória, porque Deus usa quem quer. Aleluia. Deus não usa quem eu quero, Deus usa quem Ele quer. Segunda fase de Josué, ele precisou amadurecer. Ciúme é coisa de quem é infantil, mas ele amadureceu. E eu encerro agora. Deus não honra quem não aprendeu o princípio da honra. Deus não honra quem nunca foi queimado pelas labaredas do sofrimento. Deus não honra quem não amadureceu. E Deus não honra quem não tem intimidade com Ele. Eu encerro agora. Terceira e última fase que Josué precisou treinar para viver o tempo de honra: a fase da intimidade. Se alguém está me ouvindo, diga bem forte amém. O perfil do obreiro bíblico em sua vasta carta, meu Deus, poderíamos dizer que o obreiro bíblico, em seu perfil, ele precisa aprender a honrar, ele precisa entender os dias de sofrimento da sua jornada ministerial, ele precisa amadurecer com as adversidades e alcançar um patamar de intimidade. Eu encerro aqui, não vai 3 minutos. Assim como o pastor Silvan é um homem renomado, pastor Silvan é um homem de honra, um homem que Deus lhe permitiu gozar de uma fama, de um nome famoso. Eu já parei em posto de gasolina para ver CD pirata do pastor Silvan. Eu dizia: estão ganhando dinheiro às custas do meu amigo. Mas eu nasci
em um lar cristão, tenho 31 anos de idade. Sei que não parece, muito obrigado. Teve um filho de Deus que disse que parece 40. Tá certo, servo de Jesus. O meu pai, pastor Abílio Santana, minha mãe, dona Marili. Eu me lembro que a gente passava muita dificuldade num local chamado Muniz Ferreira, que era congregação de Nazaré das Farinhas, quando meu pai tomava conta daquela obra ali. Ele conta que lá em casa era mais ou menos assim: jaca de manhã, jaca de tarde, jaca de noite. No outro dia melhorava, caroço de jaca cozida. Deve ser por isso que eu não gosto de jaca. Quando as coisas estavam boas, um ovo frito. Eita. Naquela época 30 ovos não era 10 reais ainda. Se fosse, ia ser bom demais, né? Mas ele conta que um dia chegou um menino na porta da casa, entregou uma galinha para ele. Mandaram lhe entregar, ele disse: foi Deus que mandou, eu estava orando agora pedindo o que comer. Foi lá para dentro, ferventou a água, tirou as penas da galinha, tratou a galinha, mas comeu aquela galinha na maior alegria. Quando foi umas 3 da tarde, o menino chegou na porta e disse: e aí, pastor, a galinha estava boa? Ele disse: estava. Pois é, essa galinha era do bozó, da macumba. Essa galinha era de um trabalho que estava arriado ali na BR. Aí o pastor Abílio disse: quando tiver, traga mais, que estava boa. Na prova, meu irmão, dificuldade. Esses dias eu recebi uma foto no meu WhatsApp, e aí enviei para meu pai, publiquei de Dia das Crianças, e nem sabia a importância dessa foto. E ele me relatou que quando eu tinha 3 anos de idade, tinha um pessoal que ia de cidade em cidade, aí tirava a foto da criança, depois de 20 dias voltava com a foto revelada, e a pessoa pagava. Se pagasse, ficava com a foto. Se não pagasse, levava a foto embora. E aí, quando o cara chegou com as fotos, meu pai disse: eu não tenho, mas vem a semana que vem, que semana que vem eu pago. E deixou as fotos com ele. Quando foi na outra semana, ele disse: não tenho, mas vem a semana que vem, que semana que vem eu pago. E aí chegou um dia que o camarada já estava por aqui, e tomou as fotos dele, rasgou na frente dele. Quando uma só foto foi para debaixo do sofá, e o rapaz não viu que foi essa foto que alguém tinha enviado para mim. E quando eu mostrei para ele, ele disse que naquele dia ele orou a Deus dizendo que ele era muito pobre, mas que um dia teria condições de pagar um álbum para a gente. Dificuldades de obreiro. Mas eu sei que quando eu tinha lá para os 6, 7 anos de idade, o pastor Abílio Santana pregou uma mensagem por título O Crente e a Águia, numa convenção em São Paulo, que quando ele pregou essa mensagem, aí as coisas começaram a melhorar lá em casa. A gente parou de comer creme cracker com margarina, que é uma delícia, eu amo, e começou a comer wafer, balduco. As coisas começaram a melhorar lá em casa, irmão, estou entendendo, né? A prosperidade começou a chegar. Porque tem um momento, pastor Silvano, tem um momento marco, que a partir daquele momento a coisa melhora, a coisa muda. Por exemplo, quando a cantora Damares gravou O Sabor de Mel, ela mudou de vida, porque aquela canção deu uma proporção para ela melhor, sim ou não? Ninguém conhecia a irmã Damares antes da canção Sabor de Mel. Ninguém conhecia o irmão Lázaro lá da Bahia antes dele gravar aquele DVD com aquelas músicas alegres. Ninguém conhecia, por exemplo, a irmã Bruna Carla antes dela gravar O Advogado Fiel. Foi depois dessa canção, e olha que ela já canta há muitos anos. Eu prego desde os 7 anos de idade, e já me encontrei muito com Bruna Carla com 12, 13 anos de idade no aeroporto.
Mas depois daquela música, foi que a história mudou. Lá em casa, por exemplo, foi depois do Crente e a Águia. Depois que dessa mensagem aí, todo mundo começou a convidar o pastor Abílio Santana, e as coisas melhoraram. Com Josué não foi diferente. Josué, ele teve muitos momentos marcantes. Por exemplo, quando ele estava atravessando o Rio Jordão, e os sacerdotes disseram: não dá para atravessar, a água está muita água hoje, ribanceira de ponta a ponta, não tem jeito de atravessar. Mas aí ele disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E quando foi no outro dia, quando a arca do concerto começou a atravessar o Jordão, as águas minguaram, as águas pararam, e o povo de Deus atravessou o Rio Jordão. Muitos momentos marcaram. Por exemplo, quando Josué chegou em Jericó, Josué não queria morar em Jericó, habitar em Jericó, ele queria passar por Jericó, mas o rei disse: não abrirei os portões, daqui você não passa. Deus disse: tem problema não, faça uma campanha de 7 dias, nos primeiros 6 dias, você vai dar uma volta, no último dia, o dia de número 7, você vai dar 7 voltas com a arca, e manda o povo gritar. Já viu aquela expressão? Fulano quer ganhar no grito, Beltrano quer ganhar no grito. Tem um para mim que quem inventou foi Josué, porque aquela guerra ele verdadeiramente ganhou no grito. Quando o povo gritou, as muralhas implodiram, e isso foi um momento marcante no ministério de Josué. Josué passou por muitos momentos marcantes, mas o dia que deu honra e que deu fama para Josué foi no dia que o sol parou em cima no céu. Era uma tarde de peleja, era uma tarde de guerra, era uma tarde sangrenta. Ouvia-se barulhos de espadas trincando, ouvia-se barulhos de escudo trincando com lança. O exército de Israel estava perdendo a peleja, e se anoitecesse e o dia escurecesse, aí que a peleja estava perdida mesmo. Josué parou no meio da batalha e deu um grito dizendo: sol, detente em Aijalon, e tu, lua, pare no vale de Gibeon. Quando ele disse isso, Deus ouviu lá em cima, esticou o dia e deu vitória ao seu servo na terra. Agora o que a gente precisa entender é que tem que ter muita intimidade para isso acontecer. Outra coisa que Josué não sabia, ele orou tudo errado, porque quando ele disse sol e lua parem, ele estava falando algo que não tem como acontecer, porque o sol já está parado. É a terra quem gira em movimento de rotação e em movimento de translação ao redor do sol. Ele devia orar dizendo: Deus, para a terra, mas ele via o sol nascer de manhã cedo, 5 da manhã, do lado de cá. Ele via o sol parado, meio-dia aqui em cima, e ele via o sol se esconder 6 da noite do lado de lá. Ele dizia: é o sol que se movimenta. A ciência ainda não tinha descoberto que é a terra que girava, mas crente que tem intimidade é assim mesmo. Ele ora errado e Deus atende do jeito certo, porque tem intimidade. Eu imagino Josué dizendo: sol, pare em Aijalon, e tu, lua, no vale de Gibeon. Quando ele disse isso, Jeová disse: mas Josué, está tudo errado, Josué, o sol já está parado. Eu entendi, tu quis dizer para eu parar a terra. Eu imagino Jeová dobrando aqui a manga da camisa, dando uma agachada santa, parou a terra aqui. Quando ele parou a terra, teve que parar Marte, teve que parar Platão, teve que parar Netuno, teve que parar os planetas, parou tudinho, parou a galáxia toda, porque se parar a terra, tem que parar os outros planetas também. Quando Jeová para tudo, eu imagino o diabo perguntando: por que que está tudo engarrafado aí em cima hoje? Aí Jeová responde: tem crente de intimidade pelejando na terra.
Levante a mão para adorar quem tem intimidade. Levante a mão para adorar quem tem intimidade. Fica de pé para glorificar quem tem intimidade. Fica de pé para adorar quem tem intimidade. Com crente que tem intimidade, porta fechada tem que abrir. Com crente que tem intimidade, problema sem solução tem que resolver. Com crente que tem intimidade, o milagre acontece. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero intimidade. Só quem recebe essa palavra dá um glória maior do que eu quero ver. Ai que te camanjo, camandagai, que labadarava. Turimi calamato, que te que manavastu, que pete, que manahai, chorabai. Irmãos, vocês estão sentindo a presença de Deus aqui? Oh, glória a Jesus. Na lista do perfil bíblico de um obreiro, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não pode faltar esta seguinte expressão: intimidade com Deus. Amém? Você pode emprestar a sua mão a alguém que está do seu lado? Vamos dar as mãos? Feche os corredores, por favor. Alguns passos para a esquerda, alguns passos para a direita. Logo você estará próximo de alguém. Feche os teus olhos. Santo e eterno Deus, Pai santo, Pai justo, Deus de amor, Deus das grandezas, Deus das maravilhas, a Ti eu oro agora em nome de Jesus. Aqui no altar em Anápolis, participando do primeiro culto da 15ª GO, meu Deus, da Cima de Seta. E neste momento, Senhor, eu quero lhe pedir e te implorar de todo o meu coração: ó Senhor, visita-nos nesta reunião. Visita-nos neste culto. Onde houver alguém aqui nesta reunião que chegou pensando em parar, pensando em desistir por conta dos sofrimentos e das dificuldades da jornada e da caminhada, chegou cansado aqui, chegou machucado, chegou ferido, chegou triturado, eu te peço nessa hora, meu Pai, renova ele. Eu te peço nessa hora, Senhor, renova ela. Eu te peço agora, abre os céus sobre nós, rasga os céus sobre nós e começa a nos envolver com a tua glória, com a tua unção. Ó Deus, em nome de Jesus, visita esta irmã, visita este irmão, visita este obreiro, visita este companheiro. Ó Pai amado, nesta hora, faça-nos sentir a tua glória, a tua unção e a tua presença. Urabacandarabadarabacandarabacá, urabachoremecalabandaramanaраbacandarabacá, urabacandaravastuquemenecandarabacá. Aleluia, aleluia. Abre essa boca santa. Vamos encher este lugar de barulho de glória, de barulho de adoração. Vamos encher esse lugar de barulho de mistério. Se é para orar, ore. Se é para adorar, adore. Se é para chorar, chore. Se é para falar em mistério, fale. Mas não fique calado. Chegou a hora. Chegou a hora. Oh, intimidade,
intimidade, intimidade, intimidade, intimidade, intimidade. Já tem glória de Deus ali na minha esquerda, já tem glória de Deus ali na minha esquerda, já tem glória de Deus ali atrás, eu estou vendo, já tem glória de Deus aqui na frente, eu estou vendo. Aqui no altar já chegou, atai que pé, alabrai que nerabai que nerrai, orimi candaraba darabacá. Receba, receba, receba poder da planta dos pés ao alto da cabeça. Receba. Oh, aleluia. Uramai canajora badarava candarabai. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Meu Deus, que unção é essa? Vai passar de mão em mão, vai passar de crente em crente, vai passar de vaso em vaso. Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Passa, 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 passa. Acima de seta está debaixo da unção de Deus. Oriandai. Solte a mão de quem está do seu lado. E canta que ralabai. Imachare makande kabachou keta kamana gandaraba. Iribi kalabadarakata. Eu vou contar de 1 até 3. E você vai abraçar no mínimo 5 pessoas, uma de cada vez. Você vai sair do seu lugar, vai até ele, vai até ela. E vai dizer para ele, vai dizer para ela: não desista, o tempo de honra já está chegando. Eu conto 1 em nome do Pai, 2 em nome do Filho, 3 em nome do Espírito Santo. Abrace alguém e diga para ele, diga para ela: não desista, o tempo de honra está chegando. Continue adorando. Enquanto você adora, corações são sarados. Não pare de adorar ainda. Por um momento, adore ao Senhor. Por um momento, adore ao Senhor. Adore, enquanto elas adoram, adoramos juntos. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
se